Ele fez o que ninguém esperava. Revelou a verdade sobre si mesmo em meio ao luto, chocando a família conservadora. O castigo veio rápido, olhares de reprovação, sussurros venenosos e o peso de uma sociedade que não perdoa quem ama diferente. Mas essa revelação foi o começo de uma jornada de aceitação, onde o amor proibido se transforma em força invencível, provando que a coragem de ser autêntico vence qualquer barreira. Meu nome é Eduardo, tenho 28 anos, nascido em Lisboa, recém-formado em engenharia química e desempregado há 2 meses. Cansado de máscaras, de sorrisos forçados e de esconder quem sou, gay, discreto, mas sem segredos para os íntimos. Voltar ao Alentejo, para a aldeia de Serpa, após anos afastado, não era plano meu. Mas a tia Amélia morreu, e a família insistiu. A morte une, mesmo que revele ausências profundas. A viagem de autocarro foi poeira e memórias. Campos de sobreiros, casas caiadas, céu escaldante. Há mais de uma década não pisava ali, desde um São João com fogueiras e arroz doce. Adolescente desajeitado, eu tentava encaixar no silêncio que chamavam de boa educação. Cheguei ao meio-dia, desci na Praça Velha e caminhei até a casa do tio Antônio, irmão da falecida. Ele me recebeu seco. Chegaste, entra. Comi em silêncio, cozido à portuguesa requentado. Depois, no quarto dos fundos, apareceu ele. Miguel, minha idade, caseiro do cemitério local, herdado do avô. Eduardo, né? Brincávamos miúdos. Assenti, mas o olhar dele deixou uma inquietação imediata. O velório à tarde reuniu parentes em preto, com aquela tristeza ritual. Miguel observava à parte, neutro. Chamou-me. Vem ajudar com ferramentas no cemitério. Fui. No caminho de terra, o silêncio pesou. Mas no portão, ele disse: aqui, ninguém sabe tudo dos outros. Olhei o buraco aberto para a tia e senti o conflito. Luto misturado a uma atração inesperada. Num lugar onde ser eu mesmo era risco. O sol queimava enquanto andávamos entre sepulturas simples, cruzes de madeira rachadas. Miguel parou junto ao muro e acendeu um cigarro, sem oferecer. Tua tia gostava de fado antigo, tocava viola nas festas. Nunca soube, respondi. Ele deu de ombros. Aqui, histórias morrem com as pessoas. A frase ecoou, ampliando o vazio que sentia desde a morte dela. Voltei para casa com a cabeça cheia, mas o tio Antônio já esperava na porta. Amanhã a missa. Vais? Assenti, mas a mente estava no cemitério, em Miguel. Naquela noite, o sono não veio fácil. O telefone tocou tarde. Era a prima Clara, de Évora. Ouvi que chegaste. Como estás? A família precisa de união agora. União, pensei. Mas qual união, se eu sempre fui o estranho? Desliguei e deitei-me, mas ouvi passos no corredor. Era Miguel, voltando do trabalho noturno. Parou na porta do meu quarto, como se hesitasse. Boa noite, murmurou. Respondi o mesmo, mas o tom dele carregava algo mais, uma pergunta não feita. No dia seguinte, acordei com barulho na cozinha. O tio preparava café, mas Miguel já saía. Vou ao cemitério cedo. Preciso de ajuda para limpar o terreno. Não esperei convite. Segui-o. O caminho era o mesmo, mas agora o silêncio incomodava menos. Começamos a trabalhar. Ele cavava. Eu varria folhas secas. Por que ficaste tanto tempo fora? Perguntou de repente. Lisboa oferece mais oportunidades. Menti em parte. Ele parou, enxada na mão. Ou menos julgamentos. O coração acelerou. Ele sabia? Neguei com a cabeça, mas o olhar dele perfurava. Continuamos, mas a tensão crescia. Ao meio-dia, sentamos na sombra de uma árvore. Ele ofereceu água. Bebe, o calor mata. Nossos dedos roçaram. Intencional. Levantei-me rápido, fingindo pressa. De volta à casa, o tio comentou. Vocês dois parecem próximos de novo, como miúdos. Sorri forçado, mas por dentro o pânico subia. E se notassem? À tarde, mais parentes chegaram para o enterro definitivo.
Uma tia idosa sussurrou para outra. Eduardo está diferente. Cidade grande muda as pessoas. Ouvi e fingi não ouvir. Mas o estômago revirou. Miguel, do outro lado da sala, cruzou o olhar comigo. Apoio ou desafio? O enterro foi rápido. Caixão descendo, terra caindo. Chorei pouco, mas o peso era outro. Depois, Miguel me chamou à parte. Vem amanhã ajudar mais. Tem um enterro novo. Aceitei, mas a noite trouxe dúvidas. Liguei para um amigo em Lisboa. Aqui é sufocante. Ele riu. Volta logo. Mas algo me prendia. Acordei cedo. Miguel já esperava. No cemitério, preparamos o novo buraco. De um velho da aldeia vizinha, explicou. Cavamos juntos, suor misturando-se ao pó. Tu pareces carregar mais do que luto, disse ele. Parei a enxada. E tu? Sempre aqui, sozinho. Ele riu amargo. Sozinho é seguro. A frase abriu uma brecha. Confidência. Mas um vizinho passou pelo portão, olhando torto. Trabalhando juntos? Perguntou. Miguel assentiu seco, e o homem foi embora. Mas o desconforto ficou. Almoçamos em silêncio na casa, o tio ausente no mercado. Miguel quebrou o gelo. Amanhã a feira em Serpa. Vais? Neguei, mas ele insistiu. Vem, distraí-te. Aceitei, mas o medo crescia. Proximidade demais chamava a atenção. Na feira, multidão barulhenta, cheiro de chouriço grelhado. Andávamos lado a lado, mas um primo nos viu. Eduardo, Miguel, juntos de novo? Brincou, mas o tom insinuava. Afastei-me um passo, coração batendo forte. Miguel notou. Medo deles. Sussurrou. Neguei, mas era verdade. Voltamos tensos. Na casa, o tio esperava com notícia. Amanhã chega mais família. Fala-se de herança da tia. O conflito familiar surgia. Disputas por terra. Mas meu foco era outro. Miguel sumiu para o quarto. Bati na porta. Tudo bem? Ele abriu. Entra. Sentei na cama, ele ao lado. Aqui, ser diferente é risco, disse. Assenti. Eu sei. Nossos olhares se fixaram. Tensão elétrica. Mas um barulho na cozinha nos separou. O tio chamava para jantar. Saí rápido, pulse acelerado. Na mesa, conversas banais, mas o ar pesava. Após, Miguel me seguiu ao corredor. Não fujas disto. O quê? Perguntei. Ele aproximou-se. Do que sentes? Recuei. Não sei do que falas. Mas sabia. A noite foi insone, mente em turbilhão. Manhã trouxe mais parentes, discussões altas sobre herança. A tia deixou o terreno para o Antônio, gritou um primo. O tio defendeu-se. Era irmã minha. Eu mediava, mas Miguel observava de longe. Após a briga, ele me chamou ao cemitério. Preciso falar. Lá, entre túmulos, confessou. Sinto o mesmo, desde miúdos. Choque, mútuo. Mas um carro parou no portão. A mãe ligara, prima avisara. Volta para Lisboa, aqui há boatos. Pânico. Família sabia? Miguel ouviu. Vês? Pressão. Discutimos baixo. Fujo ou fico? Ele. Fica, luta. Mas o medo vencia. Voltei a casa, mala pronta. Tio. Já vais? Menti viagem urgente. Miguel esperava na porta. Covarde. A palavra doeu. Parti no autocarro, mas o conflito interno explodia. Atração versus medo, família versus verdade. Em Lisboa, mensagens dele. Volta. Ignorei, mas o vazio crescia. Semanas depois, emprego surgiu. Fábrica química. Mas pensamentos em Serpa. Liguei para ele. Preciso voltar. Ele. Então vem. Regressei, coração em fúria. Cheguei à noite, ele no portão do cemitério. Pronto para enfrentar? Perguntou. Assenti. Entramos, falamos horas, planos, riscos, mas vizinhos viam. Sussurros começavam. Prima confrontou. Vocês dois? Família não aceita. Briga familiar. Tio defendeu, mas outros condenaram. Saiam daqui, gritou um. Miguel enfrentou. Não vamos. Tensão máxima. Rejeição total. Mas ficamos, unidos contra o mundo. A jornada mal começara, mas a força nascia. Miguel quebrou o silêncio com uma confissão que abalou tudo. Eu sempre soube,
desde que éramos miúdos, mas o medo calava. As palavras dele explodiram no ar do cemitério, onde estávamos sozinhos após o confronto familiar. Meu coração disparou. Era mútuo, mas agora o risco duplicava. E se nos descobrirem de vez? Perguntei, voz trêmula. Ele apertou meu braço. Enfrentamos juntos. Voltamos à casa do tio Antônio sob olhares curiosos de vizinhos que passavam. No dia seguinte, a tensão já fervia. A prima Clara espalhava boatos na aldeia, dizendo que Eduardo trouxe confusão da cidade. Ignorei, mas Miguel me chamou para o cemitério cedo. Precisamos trabalhar, distrair. Cavamos um novo buraco para outro enterro, um agricultor local, vítima de acidente. Enquanto a enxada batia na terra dura, ele contou. Meu pai me batia por ser mole, mas aprendi a esconder. Parei, enxada no ar. E eu, sempre fingi em Lisboa. Nossos segredos se entrelaçavam, criando uma ligação que crescia rápida. Ao meio-dia, sentamos exaustos. Ele passou a mão no ombro meu, gesto rápido. Isso me dá força. Mas um carro parou no portão. O primo João, irritado. O que fazem aqui sozinhos? Mentimos sobre tarefas, mas ele saiu resmungando. À tarde, mais pressão. A mãe ligou de Lisboa, furiosa. Volta já, antes que sujes o nome da família. Desliguei, mas o pânico subia. Miguel ouviu e consolou. Fica, prova que não somos errados. Caminhamos à noite pela aldeia escura, evitando ruas principais. Ele confessou mais. Uma vez tentei com um rapaz em Beja, mas fugi. Assenti. Eu tive Luiz, mas era vazio. A conversa aprofundava, mas o medo de exposição crescia. No dia seguinte, ajudamos no enterro. Caixão descendo, choros ecoando. Após, Miguel me levou a um canto isolado. Quero tentar de verdade. Assenti, mas um vizinho nos viu. Sussurro. Cuidado, a aldeia fala. Tensão explodiu em discussão nossa. E se perdermos tudo? Gritei baixo. Ele. Perdemos se não lutarmos. Voltamos tensos à casa. O tio notou. Vocês brigam? Negamos, mas o ar pesava. Noites seguintes, mensagens secretas. Encontro amanhã no cemitério. Lá planejávamos fugas para Lisboa, mas a atração nos prendia. Um dia, durante limpeza, ele ajustou minha postura. Assim, firme. O toque incendiou. Quase cedemos, mas vozes próximas nos pararam. Prima confrontou à noite. Sei o que se passa. Para ou conto tudo. Ameaçada, neguei, mas o conflito interno rasgava. Lealdade versus desejo. Miguel reagiu. Enfrentamos ela. Mas boatos se espalhavam. Clientes do cemitério recusavam serviços dele. Pressão econômica surgia. Perco o emprego por isso? Perguntou ele. Consolei. Achamos saída. Mas uma briga familiar estourou na casa. Tio defendeu, mas tias condenaram. Pecado, gritou uma. Saímos correndo para o cemitério, refúgio. Lá, ele. Isso nos une mais. Assenti, mas o medo virava raiva. Dias seguiam com tarefas diárias, mas olhares hostis multiplicavam. Um amigo de Lisboa ligou. Volta, aqui és livre. Hesitei. Miguel ouvia. Ficas? Perguntou. Sim, respondi. Ligação fortalecia, mas conflitos externos apertavam. Enterro seguinte trouxe mais. Corpo de idoso, família conservadora presente. Sussurros sobre nós durante a cerimônia. Após, Miguel explodiu. Cansei de esconder. Beijamo-nos rápido, escondidos. Primeiro contato real, elétrico. Mas um som nos separou. Passos. Vizinho viu. Pânico. Voltamos separados. Na casa, tio avisou. Cuidado, a aldeia ferve. Noite insone. Planejei confronto. Manhã trouxe surpresa. Miguel sumiu. Procurei. No cemitério, nota. Fui resolver com prima. Coração parou. Risco alto. Corri atrás, mas ele voltou ferido emocional. Ela ameaçou denunciar. Raiva nossa explodiu em plano. Confrontamos família juntos. Tensão subia. Ligação virava arma contra o mundo.
Semanas passaram em equilíbrio precário, trabalhos conjuntos, toques furtivos, confissões profundas. Amo-te, disse ele uma noite. Respondi o mesmo, barreira quebrada. Mas uma ligação anônima. Saiam ou sofrem. Ameaça real. Quem? Investigamos, mas nada. Conflito crescia. Segurança versus amor. Decidimos ficar, mas o cerco apertava. Enterro coletivo após acidente na estrada trouxe multidão, olhares acusadores. Após, discussão com primo. Vocês envergonham. Miguel defendeu. Amor não envergonha. Briga física quase. Paramos. Volta a casa. Tio mediava. Aceito vocês, mas aldeia não. Apoio parcial, mas pressão externa explodia. Noite, planejamos fuga parcial. Fins de semana em Lisboa. Mas boato novo. Miguel perde herança do cemitério. Família dele cortava laços. Raiva dele. Por que nós? Consolei, mas o aprofundamento virava luta diária. Ligação forte, mas conflitos multiplicavam. Família, sociedade, economia. Ganho, união inquebrável. Perda, tudo mais. A tensão atingia pico, preparando crise maior. A prima Clara atacou sem piedade. Vocês são aberração, vou contar a todos. As palavras dela ecoaram na casa lotada de parentes, durante reunião sobre herança da tia. Silêncio caiu, olhares cravados em nós. Miguel ficou rígido. Não negamos, mas parem de julgar. Explosão. Tias gritavam, pecado. Primos ameaçavam, saiam da aldeia. Tio Antônio tentou acalmar. Calma, família une. Mas o caos reinou. Objetos voaram, portas bateram. Saímos correndo para o cemitério, refúgio noturno. E agora? Perguntei ofegante. Ele. Lutamos ou fugimos. Decisão pendia. Pressão sufocante. No dia seguinte, boatos explodiram. Vizinhos recusavam cumprimentos. Lojistas negavam serviço. Miguel perdeu cliente. Não quero caseiro assim. Raiva dele subiu. Trabalhei anos aqui. Confrontamos o homem. Preconceito mata mais que morte. Ele riu. A aldeia decide. Conflito econômico apertava. Sem renda, como sobreviver? Família cortou laços. Mãe ligou chorando. Volta sozinho, Eduardo. Neguei. Ele é minha escolha. Desligou furiosa. Crise familiar aprofundava. Noites viravam vigília. Sons estranhos fora da casa. Ameaças. Miguel armou-se com enxada. Protejo-nos. Tensão física crescia. Enterro seguinte trouxe mais. Corpo de jovem. Acidente suspeito. Durante cerimônia, sussurros. Culpa deles, má influência. Acusação absurda, mas multidão hostil. Após, confronto com grupo. Saiam ou apanham. Miguel empurrou um. Tentem. Corrida para casa. Polícia chamada. Falsa denúncia contra nós. Interrogatório. Boatos de imoralidade. Negamos, mas dano feito. Pressão legal surgia. Tio. Melhor irem. Traição dele. Discussão acalorada. Apoias ou não? Ele. Amo-vos, mas temo pela aldeia. Dividido, nos deixou sozinhos. Crise interna. Confiança abalada. Miguel desabafou. Cansei, talvez fujamos. Mas eu. Fugir é perder. Briga nossa. Gritos baixos no quarto. Covarde, acusou. Saí batendo porta. Sozinho no cemitério, dúvida rasgava. Volta. Ligação de Luiz. Ex. Volta para mim, seguro. Tentação, mas recusei. Miguel encontrou-me. Desculpa. Reconciliação rápida, mas pressão externa não parava. Boato novo. Petição para expulsar Miguel do cemitério. Assinaturas coletadas. Traição coletiva. Confrontamos organizador. Por quê? Ele. Tradição. Luta verbal. Tradição de ódio. Multidão formou-se, empurrões. Fugimos, machucados emocional. Crise social total. Economia piorava. Desemprego meu prolongado. Ele sem trabalho. Vendemos algo? Sugeri. Ele. Herança minha, mas família bloqueia. Processo legal iniciado. Herança contestada por imoralidade. Advogado caro, sem dinheiro. Pressão financeira asfixiava. Família dele chegou. Pai idoso, furioso. Desonra. Briga física. Soco evitado. Expulsos da reunião.
Isolamento completo, noites de pânico, janelas quebradas anônimas. Mudamos para Lisboa? Propus. Miguel hesitou. Abandono tudo? Conflito, raízes versus sobrevivência. Enterro massivo após enchente, trouxe oportunidade. Ajudamos voluntários. Mas rejeição. Não queremos ajuda vossa. Humilhação pública. Raiva explodiu. Miguel confrontou o líder. Hipócritas. Expulso do local. Crise de identidade. Quem sou sem isso? Consolei, mas dúvida minha crescia. Mãe reapareceu via ligação. Escolhe, família ou ele. Ultimato. Recusei, mas dor rasgava. Pressão emocional máxima. Discussões nossas multiplicavam. Culpa tua, acusava ele. Tua teimosia, retrucava. Separação iminente. Uma noite, ele sumiu. Angústia. Procurei, no cemitério, chorando. Quase desisto. Abraço, mas tensão não dissipava. Ameaça anônima. Carta. Saiam ou morrem. Pânico real. Polícia indiferente. Boatos. Isolados, decidimos plano. Confrontar aldeia em reunião pública. Preparo febril. Discursos, aliados escassos. Dia chegou. Praça lotada. Gritos contra. Miguel falou. Amor não fere ninguém. Pedras voaram. Caos. Fugimos machucados. Crise culminava. Violência física. Tio resgatou. Vão para Lisboa agora. Decisão forçada. Packing rápido. No autocarro, mãos dadas escondidas. Perdemos? Perguntei. Ele. Ganhamos nós. Mas dor da rejeição queimava. Em Lisboa, apartamento temporário. Emprego meu reiniciado. Mas chamadas hostis continuavam. Crise não acabava. Sociedade perseguia. Ligação fortalecida na adversidade. Mas conflitos externos forçavam escolhas radicais. Miguel enfrentou a multidão na praça de Serpa. Não fugimos mais. Aceitem ou percam-nos. Gritos ecoaram. Pedras voaram. Mas ele não recuou. Momento decisivo que selava nosso destino. Polícia interveio, dispersando o caos. Mas dano feito. Ferimentos leves. Alma rasgada. No hospital local, tio Antônio visitou. Escolham, ficar e lutar ou partir em paz. Decisão pendia. Culminação de meses de tensão. Voltamos a casa sob vigilância hostil. Discussão intensa. Fico se ficares, disse ele. Mas risco alto, respondi. Noite de planejamento. Aliados contactados. Poucos, mas fiéis. Prima Clara reapareceu. Desisto se pararem. Mentira? Confrontamos. Provas? Ela fugiu. Traição confirmada. Manhã trouxe processo. Herança dele contestada no tribunal. Advogado amigo ajudou pro bono. Provém discriminação. Batalha legal iniciada. Depoimentos, evidências. Pressão judicial crescia. Enterro seguinte. Recusamos ajudar. Boicote mútuo. Multidão hostil, mas ignoramos. Culminação emocional. Miguel desabafou. Escolho-te sobre tudo. Assenti. Compromisso selado. Mas ameaça física. Carro seguiu-nos à noite. Relato à polícia. Investigação lenta. Medo virava paranoia. Escolha forçada. Mudar para Lisboa permanentemente? Emprego meu lá chamava. Vamos, decidi. Mas ele hesitou. Abandono raízes? Briga. Sobrevivência primeiro. Reconciliação em abraço. Decisão tomada. Packing febril. Família dividida. Tio apoiou. Doou dinheiro escondido. Vão com Deus. Partida dramática. Autocarro sob olhares acusadores. Em Lisboa. Apartamento alugado. Recomeço. Mas crise seguia. Boatos chegaram via redes. Amigos distantes. Cuidado. Família espalha. Isolamento urbano. Culminação profissional. Miguel procurou emprego. Caseiro em cemitério lisboeta. Aceito, mas passado, assombrava. Eu, promoção na fábrica. Estabilidade. Mas conflito interno. Felizes assim? Pergunta dele. Resposta. Terapia conjunta. Escolha por saúde mental. Sessões revelaram traumas. Rejeição familiar. Progresso lento, mas união fortalecia. Volta surpresa. Tio visitou. Reconciliado. Aldeia acalma. Oferta. Retornar. Negamos. Escolha por liberdade. Mas prima ligou. Perdão, errei.
Aceitamos. Discussão. Não confio. Culminação de perdão. Reunião virtual familiar. Confissões, lágrimas, parcial aceitação. Vivam vossa vida. Vitória pequena. Vida nova. Fins de semana explorando Lisboa. Amigos novos. Mas ameaça antiga. Carta anônima. Vigiamos. Pânico. Polícia urbana envolvida. Investigação. Vizinho de Serpa culpado. Prisão. Justiça. Culminação legal. Herança liberada. Discriminação provada. Dinheiro ajudou. Casa própria. Escolha final. Casar discretamente? Sim, decidimos. Cerimônia simples. Tio presente. Felicidade conquistada. Mas reflexo. Conflitos moldaram-nos. Miguel. Escolhi-te no caos. Eu. E vencemos. Culminação total. Amor sobre ódio. Escolha por autenticidade. A justiça chegou inesperada. O tribunal condenou a discriminação, devolvendo a herança a Miguel e silenciando os boatos para sempre. Vitória amarga, mas libertadora. Prova de que persistência vence preconceito. Meses após, em Lisboa, vida estabilizada. Emprego sólido na fábrica, ele gerenciando o cemitério urbano. Mensagens diárias com tio. Aldeia muda devagar. Esperança brotava. Reconciliação possível. Visitas esporádicas à Serpa. Olhares menos hostis. Prima pediu perdão real. Aceitamos, mas cautelosos. Moral clara. Amor autêntico supera barreiras, inspirando mudança. Amigos novos compartilharam histórias semelhantes. Rede de apoio formou-se. Esperança coletiva. Sociedade evolui. Final de semana em Serpa. Caminhada no cemitério antigo. Flores em túmulo da tia. Aqui começou, disse ele. Assenti. E aqui renascemos. Lição. Luto gera vida nova. Vida plena. Planos futuros. Adoção talvez. Moral. Aceitação própria liberta. Silêncio agora guarda paz, não segredos. Amor floresce onde menos se espera, trazendo esperança eterna.